Você já percebeu que quando alguém ri perto de você, seu cérebro literalmente te obriga a rir também? Tipo, você nem sabe do que a pessoa tá rindo, mas seu rosto já tá se contorcendo. Isso não é você sendo simpático, é um reflexo involuntário que existe há milhões de anos. E a razão é perturbadora. Seu cérebro tá testando se você pertence ao grupo. Se você não rir junto, você é o estranho. O riso não evoluiu para você se divertir com memes. Ele evoluiu como um detector de aliados. E a parte bizarra? Você nem controla isso. Segue para mais. Cientistas descobriram que bebês começam a rir com aproximadamente 4 meses de idade, muito antes de entenderem qualquer piada. Eles riem quando você faz uma cara estranha, quando você joga eles para cima, quando você some e aparece de novo. Sabe o que todas essas situações têm em comum? Nada de engraçado na real. O que está acontecendo é que o cérebro do bebê está aprendendo a diferença entre ameaça real e ameaça falsa. Quando você some atrás das mãos e reaparece, o cérebro dele processa: opa, essa pessoa sumiu? Isso é perigoso. Ah, não, pera, ela voltou. Falso alarme. E aí, ele ri. O riso é basicamente o cérebro dizendo: ufa, não vou morrer. É um sistema de alarme com um botão de cancelar. E o som de cancelamento é a risada. Agora vem a parte estranha. Nossos parentes evolutivos mais próximos, os chimpanzés e bonobos, também riem. Mas o riso deles é completamente diferente do nosso. Quando um chimpanzé ri, o som sai só na expiração, tipo ha ha ha, tudo numa respiração só. Humanos riem na expiração e na inspiração, criando aquele som cortado, tipo ha 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 ha, que dura vários segundos. Sabe por que isso importa? Porque para conseguir rir na inspiração e na expiração, você precisa de controle fino sobre os músculos do diafragma e da laringe, o mesmo controle que você usa para falar. O riso humano evoluiu junto com a fala. Não é coincidência? Rir e falar são duas faces da mesma moeda evolutiva. Manipular o som para manipular os outros. E aqui está o dado que ninguém te conta. A maior parte das risadas humanas não acontece depois de piadas. Um estudo do neurocientista Robert Provine analisou mais de 1000 episódios de riso em conversas reais e descobriu que apenas 10 a 20% das risadas aconteciam depois de algo remotamente engraçado. A maioria das risadas acontecia depois de frases completamente banais, tipo "te vejo depois" ou "foi bom te ver". As pessoas riam para sinalizar "ei, eu gosto de você", ou "ei, estamos do mesmo lado", ou "ei, não me ataque". O riso é lubrificante social. Você está usando ele o tempo todo sem perceber. Não para reagir ao humor, mas para dizer "eu pertenço aqui, você pertence aqui, tá tudo bem entre nós". Isso significa que toda vez que você ri no trabalho da piada ruim do chefe, você não está sendo educado. Você está executando um protocolo evolutivo de sobrevivência. Seu cérebro sabe que rir junto com a pessoa de poder reduz a chance dela te ver como ameaça. É a mesma razão pela qual chimpanzés mostram os dentes quando estão nervosos perto do macho alfa. Você literalmente herdou isso. A diferença é que a gente transformou o gesto em som, e o som em ferramenta social sofisticada. Agora, em vez de só mostrar que você não é ameaça, você consegue usar o riso para criar aliança, para excluir quem não riu junto, para testar quem concorda com você. É um sistema de identificação de tribo embutido no seu sistema nervoso. E tem mais. O riso é contagioso não por acaso, mas por design evolutivo. Quando você ouve alguém rindo, uma região específica do seu cérebro chamada córtex pré-motor é ativada. Essa é a área que prepara seus músculos para imitar o movimento de outra pessoa. É o mesmo sistema que faz você bocejar quando alguém boceja, ou sorrir quando alguém sorri.
Neurônios espelho. Eles existem para você copiar comportamentos sem pensar. E o riso explora esse sistema de um jeito brutal, porque ele não ativa só os neurônios espelho. Ele também libera dopamina e endorfina no seu cérebro, os mesmos químicos liberados quando você come chocolate, transa ou usa drogas. Então o ciclo é este. Você ouve riso, seus neurônios, espelho te obrigam a imitar. Você ri, seu cérebro te recompensa com químicos de prazer. E aí, você associa aquela pessoa e aquele grupo com sentimentos bons. É condicionamento pavloviano em tempo real. A pessoa que faz você rir não é só engraçada, ela literalmente sequestrou seu sistema de recompensa. Aqui vai o clímax bizarro. Estudos mostram que as pessoas riem 30 vezes mais quando estão em grupo do que quando estão sozinhas. 30 vezes. Você pode assistir a comédia mais engraçada do mundo sozinho na sua casa e dar uns sorrisos, mas coloca você numa sala com desconhecidos assistindo a mesma comédia e você vai rir até doer. Por quê? Porque o riso nunca foi sobre achar graça. Ele sempre foi sobre broadcast. Eu sou seguro, eu entendo as regras, eu faço parte disso aqui. Cada risada é um sinal de fumaça dizendo, estou com vocês. E quando você está sozinho, não tem ninguém para sinalizar. Então, seu cérebro simplesmente não aciona o riso. Você literalmente perde a capacidade de rir quando não tem plateia. Porque rir para você mesmo não tem função evolutiva. É desperdício de energia. E isso explica por que o humor é tão tribal. Por que piadas que funcionam num grupo não funcionam em outro? Por que você ri de coisas com seus amigos que você jamais riria com seus pais? Porque o riso não é universal. Ele é código. Cada grupo tem seu dialeto de humor. E rir do código certo te identifica como membro. Rir do código errado, ou não rir quando deveria, te marca como estrangeiro. E aí vem o lado sombrio. O riso também é arma. Rir de alguém em vez de com alguém é uma das formas mais eficazes de exclusão social. É por isso que bullying quase sempre envolve risada. O riso do grupo contra um indivíduo é um sinal claro. Você não pertence. Você é a ameaça. Você é o alvo. E o cérebro da vítima registra isso como rejeição social, que ativa as mesmas áreas da dor física. Ser alvo de risada dói literalmente, no nível neurológico, da mesma forma que levar um soco. Então, quando você solta aquela risada nervosa numa situação constrangedora, você não está fazendo isso porque achou graça. Você está tentando desarmar a tensão? Seu cérebro está transmitindo? Ei, eu reconheço que isso é estranho, mas eu ainda sou seguro. Por favor, não me ataquem. É um reflexo de apaziguamento e funciona na maioria das vezes porque o cérebro dos outros lê aquele sinal e pensa, ok, essa pessoa está vulnerável, mas não é hostil, vou deixar passar. O riso nervoso é basicamente você mostrando a barriga tipo um cachorro, mas com som. A cereja do bolo? Existe um distúrbio neurológico chamado riso patológico, onde pessoas riem sem controle em situações totalmente inadequadas, tipo funerais ou demissões. Parece coisa de filme de terror, mas na real é só o sistema de riso desconectado do contexto social. O mecanismo está intacto, mas o filtro que deveria dizer agora não é hora está quebrado. E o que isso revela é perturbador. O riso não precisa de motivo. Ele é um programa rodando em segundo plano no seu cérebro, esperando o gatilho certo. E quando o gatilho falha, o riso vaza sem sentido, tipo um alarme de carro tocando sozinho no meio da noite. O sistema está lá, funcionando, mesmo que não devesse. Então, da próxima vez que você rir automaticamente de algo que nem foi tão engraçado assim, lembra, você não está reagindo ao humor. Você está executando um protocolo de sobrevivência social de milhões de anos.
Seu cérebro está fazendo exatamente o que foi programado para fazer: te manter vivo, mantendo você dentro do grupo. O riso é a arma social mais estranha que a evolução já inventou, porque ele te faz sentir bem enquanto te controla. E você nem percebe? Deixa nos comentários. Qual foi a última vez que você riu sem saber por quê? E se você ainda não segue o canal, vai lá e se inscreve, porque tem muito mais dessas inversões científicas vindo por aí.